E aí, minha família Caipora, tudo jóia? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 13 de setembro. Tivemos 22 palpites com 18 greens e apenas 4 reds, tá? Foram 82% de taxa de acertos para este dia. Olha só que maravilha esses resultados. E eu trago o resultado parcial do dia 14 de setembro. Tivemos 45 palpites com 32 greens e apenas 10 reds. É isso mesmo, são 32 greens em cima de 10 reds. Temos 3 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Muito obrigado por terem acompanhado sempre a gente, então sempre acompanhe os resultados na nossa planilha, beleza, galera? E não se esqueçam também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, fechou? E vamos lá para os nossos palpites do dia 15 de setembro. Bora lá que eu trago para vocês 27 palpites para este domingo, fechou? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com essa partida na Série A da Itália, Genoa contra Roma. Mas antes de trazer ela para vocês, eu gostaria de que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites no final do vídeo, beleza, galera? Então vamos lá, eu trago essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. Eu trago para vocês porque a Roma tem 42% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ela tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Genoa tem 72%. Verificando no histórico, a Roma tem 24 vitórias com 5 empates e 8 vitórias do Genoa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Roma jogando fora de casa tem 3 jogos empatando. E nos últimos encontros, temos o mercado de over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Genoa, over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dundee United versus Rangers. Traga essa partida na Premiership da Escócia com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rangers é de 63%, jogando fora de casa. Tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dundee tem 83%. No histórico são 49 vitórias do Rangers, 14 empates e 16 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rangers vence empates a 5 jogos e o Dundee vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, foram 5 das últimas 6. Na casa do Dundee, over do 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora é na Suécia. Allsvenskan traga o AIK Futebol contra o Malmo. Traga essa partida também com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Malmo jogando fora de casa é de 45%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o AIK tem 67%. No histórico, são 28 partidas para o Malmo, 20 empates e 3 do AIK. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o AIK vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do AIK, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida é a primeira partida da final do Brasileirão Feminino. Trago o São Paulo contra o Corinthians. Respeita as minas, hein? Trago para vocês essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. Trago aqui para vocês o Corinthians tem 44% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o São Paulo tem 83%. No histórico, 10 vitórias do Corinthians, um empate e 4 do São Paulo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o São Paulo não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Corinthians vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Tottenham contra o Arsenal. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Arsenal jogando fora de casa, com 42%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tottenham tem 61%. No histórico são 29 vitórias do Arsenal, 26 empates e 16 do Tottenham. A média de gols é de 3 gols.
Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Tottenham também temos over 1,5 gols nas últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Turquia, o Kasimpasa contra o Fenerbahçe. Traga essa partida na Superliga com o mercado de over 1,5 gols. Fenerbahçe jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Kasimpasa tem 61%. No histórico, 26 vitórias do Fenerbahçe, 2 empates e 3 do Kasimpasa. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Fenerbahçe vem a 10 jogos marcando gols e o Kasimpasa vem a 5 marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Kasimpasa, over 1,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Girona contra o Barcelona. Traga essa partida na Liga da Espanha com o mercado de vitória e empate para fora. O Barcelona tem 54% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Girona tem 44%. No histórico, 8 vitórias do Barcelona, 2 empates e 2 vitórias do Girona. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros temos o mercado de vitória e empate do Barcelona em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Girona venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Allsvenskan, Suécia, o Häcken contra o Göteborg. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Häcken tem 56% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Göteborg ele tem 44%. No histórico são 11 vitórias do Häcken, 13 empates e 22 do Göteborg. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Häcken vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, ou no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Porto contra o Farense. Traga essa partida em Primeira Liga de Portugal com o mercado de over goal no primeiro tempo. Porto tem 83% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Farense tem 22%. No histórico, 4 partidas com 4 vitórias do Porto e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, Porto vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Farense vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over goal no primeiro tempo em 3 das últimas 4 partidas disputadas. Então para essa partida acredito que nós teremos over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Grécia, o Olympiacos contra o Panathinaikos. Traga essa partida na Superliga com o mercado de over goal no primeiro tempo também. O Olympiacos tem 83% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 56%. No histórico, 25 vitórias do Olympiacos, 2 empates e uma do Panathinaikos. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Olympiacos vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Ulversdade da Islândia. Traga o Breiðablik contra o HK. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Breiðablik tem 75% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O HK tem 28%. No histórico, 2 vitórias do Breiðablik, 2 empates e 5 do HK. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Breiðablik vem vencendo a 4 partidas, enquanto o HK não empata a 5 partidas. Últimos encontros, o Breiðablik venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do HK, o Breiðablik venceu 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Breiðablik venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o HK ele venceu 2 partidas que foi jogando em casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, primeira divisão do Chipre, eu trago o Omonia contra o Aris Limassol. Trago essa partida com vitória seca para fora. O Aris tem 73% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Omonia tem 78%. No histórico, 9 vitórias do Aris, 1 empate e 4 do Omonia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aris ele vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Aris ele venceu 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Omonia, o Aris venceu 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Aris ele venceu 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Omonia ele venceu apenas 3 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, devido ao histórico entre as duas equipes, beleza? Próxima partida na Superliga da Grécia, o PAOK versus o Panathinaikos.
traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O PAOK tem 51% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 56%. No histórico são 37 vitórias do Panathinaikos, 14 empates e 29 do PAOK. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o PAOK vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Na casa do PAOK, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga Feminina na Inglaterra, eu trago o Chelsea contra o Aston Villa. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Chelsea tem 74% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aston Villa tem 33%. No histórico, 11 vitórias do Chelsea e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Chelsea vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, o Chelsea venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Aston Villa venceu apenas uma partida de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Levski Krumavgrad contra o Ludogorets. Traga essa partida na Parvaliga da Bulgária com o mercado de vitória seca para fora. O Ludogorets tem 69% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Levski ele tem 22%. No histórico, uma vitória para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Levski ele vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Ludogorets vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, o Ludogorets venceu uma das últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Ludogorets venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Levski ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Vamos aqui com o Monza contra o Inter de Milão. Traga essa partida na Série A da Itália com o mercado de over 1,5 gols. O Inter de Milão tem 68% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Monza tem 50%. No histórico, 3 vitórias da Inter, um empate e uma vitória do Monza. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Inter jogando em casa, ela vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Na casa do Monza, over 1,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Santos contra o América Mineiro. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com vitória e empate para casa. O Santos tem 56% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O América tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Santos e 8 do América. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o América vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Santos em 2 das últimas 6 partidas. E jogando nos últimos jogos, o Santos venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o América venceu 2 das últimas 6, só que foi jogando em casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Vamos para a próxima aqui, que é o Juventude contra o Fluminense. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada. Temos um aproveitamento de 61% para o Juventude nos últimos 9 jogos e o Fluminense tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Juventude, 5 empates e 6 do Fluminense. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fluminense vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Juventude, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Grêmio. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de handicap de +2 para fora. Por que eu separei este mercado? O Bragantino tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória por 43%. Porém, na sua forma recente, ele tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio está com 56%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Bragantino, 1 empate e 2 vitórias do Grêmio. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bragantino vem sofrendo gols a 10 jogos e o Grêmio vem sem empates a 5. Últimos encontros, o Bragantino venceu apenas 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença sobre o Grêmio. E verificando jogando na casa do Bragantino, ele venceu apenas uma com 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Bragantino não vence nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Grêmio também não perde nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu separei um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida, o Palmeiras contra o Criciúma na Série A do Brasileirão. Trago vitória seca para casa nesta partida.
O Palmeiras ele tem 73% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 44 no histórico, 5 jogos com 5 vitórias do Palmeiras. E a média de gols é de 3 gols em séries. O Palmeiras vem 8 jogos marcando gols. E nos últimos encontros o Palmeiras venceu as últimas 5 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Criciúma venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa. Beleza? Próxima partida aí na Liga da Espanha é o Atlético de Madrid contra o Valência. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Atlético de Madrid tem 72% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem apenas 22%. No histórico são 26 vitórias do Atlético de Madrid, 19 empates e 21 do Valência. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético de Madrid não perde as 5 partidas, enquanto o Valência vem sofrendo gols a 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols em todas as últimas 6, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, com grande probabilidade de vitória para casa nessa partida, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Vitória Guimarães na Primeira Liga de Portugal. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Braga tem 48% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 89%. No histórico, 25 vitórias do Braga, 10 empates e 12 do Vitória Guimarães. A média de gols é de acima de 2 gols. E em séries, o Braga venceu derrotas a 5 jogos e o Vitória Guimarães não empata a 5 jogos. Venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, o Braga venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Braga venceu e empatou todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Braga venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Vitória Guimarães venceu 5 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória ou empate para casa, devido ao histórico entre as duas equipes, beleza? Próxima partida, o Melgar contra o Los Chancas. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Melgar tem 70% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Los Chancas tem 44%. No histórico foi uma partida com empate entre 0 a 0. Em séries, o Melgar vem marcando gols a 10 jogos e o Los Chancas não vence há 7 partidas, tá? Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos o over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas, principalmente quando o Melgar joga em casa. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Bolívar de La Paz contra o Oriente Petroleiro. Traga essa partida na divisão profissional da Bolívia com vitória seca para casa. O Bolívar tem 79% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oriente Petroleiro tem 67% também. Verificando no histórico, são 24 vitórias do Bolívar, 10 empates e 3 do Oriente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bolívar jogando em casa não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros, temos o mercado de vitória do Bolívar em 5 das últimas 6 partidas. Jogando nos últimos jogos dos campeonatos, o Bolívar vem vencendo a 4 de 6 partidas, enquanto o Oriente Petroleiro venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o São Paulo. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de vitória e empate para casa. O Cruzeiro tem 49% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Paulo tem 50 também. No histórico são 25 vitórias do São Paulo, 9 empates e 10 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, jogando em casa, o São Paulo vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos vitória ou empate do Cruzeiro em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Cruzeiro também venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruzeiro venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o São Paulo venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Atlético Mineiro. Leva essa partida na Série A do Brasileirão com over 1,5 gols. O Bahia tem 51% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Mineiro tem 67%. No histórico, 5 vitórias do Bahia, 11 empates e 8 do Atlético Mineiro. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bahia, over 1,5 gols em todas as últimas 6. E ambas marcam também em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas do Bahia, e o Atlético Mineiro tem over 1,5 em 3 das últimas 6 também. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Flamengo contra o Vasco. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Flamengo tem 58% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 78% no histórico, 36 vitórias do Flamengo, 22 empates e 17 do Vasco. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. O Flamengo vem sem empates a 5 jogos e o Vasco vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no caso do Flamengo, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu like e comentem sobre o que vocês acharam dos nossos palpites, beleza? Então vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala galera, cheguei com o nosso bilhete caipora! Eu trago over 1,5 gols para o Tottenham contra o Arsenal, Kazem Paza contra o Fenerbahçe com over 1,5 gols. Breivik para vencer a partida contra o HK. Trago o Bolívar de La Paz para vencer a partida contra o Oriente Petroleiro e vitória empate para casa em Cruzeiro contra o São Paulo. Beleza, galera? São 5 opções com uma odd total de 2,30. Fechou? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!